Muito boa noite a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash relativo ao Futebol Clube do Porto 1, Benfica 0, que ditou a eliminação do Benfica e o apuramento do Futebol Clube do Porto para as meias finais da Taça de Portugal. Já há três equipas nas meias finais da Taça de Portugal. Já lá estava o Torriense, que tinha ganho por 3-1 à União de Leiria. Hoje, ao final da tarde, com surpresa, a Associação Desportiva de Faf ganhou ao Sporting Clube Braga e garantiu que haverá duas equipas que não são da primeira divisão da Primeira Liga nas meias finais. Estava o Torriense da Segunda Liga e a Associação Desportiva de Faf da Liga 3. E hoje à noite, enquanto ficamos à espera ainda de saber, lá mais para fevereiro, quem é que vai seguir entre o Sporting e a AFS, hoje à noite o Futebol Clube do Porto ganhou ao Benfica por 1-0, num jogo que foi, pareceu a mim, um clássico. Foi um clássico porque foi não só um clássico, um jogo entre Futebol Clube do Porto e Benfica é sempre um clássico, mas foi clássico Porto, clássico Benfica. Clássico Porto, porque a equipa do Porto marcou um gol de bola parada e fez depois um jogo que foi basicamente feito a defender e a tentar explorar situações de ligação direta ao ponta de lança para a chegada dos médios e meter ataques mais velozes, enquanto o Benfica pressionava mais alto. Clássico Benfica também, ou pelo menos aquilo que é clássico Benfica desta época, porque do lado do Benfica houve até domínio territorial e ele está muito à vista nas estatísticas finais do jogo, em que o Benfica acabou a partida com, por exemplo, 59% da posse no último terço do campo. O que é que isto quer dizer? Que esteve, além de ter tido mais bola, 53% para 47% do Porto, o Benfica teve 59% da posse no último terço, teve mais ações na área, mais remates, uns expected goals superiores aos do Futebol Clube do Porto, mas não foi capaz não só não foi capaz de marcar, como também não foi capaz de criar assim tantas situações de golo. A superioridade do Benfica em termos de expected goals tem a ver sobretudo com o facto do Futebol Clube do Porto ter feito um golo num lance que não era particularmente promissor, é um pontapé de canto, a bola entra na área e há a superiorização do Bednarek ao Leandro Barreiro, no cabeceamento para a baliza do Trubin. O Benfica criou uma situação, ao minuto 90, uma situação de absolutamente flagrante, em que o Pavlidis parece que tropeçou na bola quando tinha a baliza aberta à frente dele, depois de um cruzamento do Sheldrup, a mostrar, nos poucos minutos que esteve em campo, e ele entrou em campo, deixem-me ver, entrou em campo ao minuto 74, que pode perfeitamente ser uma solução. Hoje ele entrou e acabou por criar aquela que foi a melhor situação de gol do Benfica. Mas vamos olhar para o jogo. Eu depois, no final, vou abrir os comentários. Quer dizer, os comentários estão abertos, mas no final vou ler os vossos comentários também e rebater aos comentários que vocês forem fazendo. Para já posso dizer que está cá o Filipe Oliveira, que perguntou se o domínio do Benfica na segunda parte se deve mais a mérito do Benfica ou algo que o Porto recuou propositadamente. Eu acho que há as duas coisas e não podemos ignorar que há as duas coisas. É a forma como este Futebol Clube do Porto Farioli se sente mais confortável, é jogar baixo no campo, uma equipa que tem uma capacidade para defender baixo no campo, como não me lembro de ver no futebol português, se calhar desde o primeiro Sporting do Ruben Amorim, daí que eu tenha dito já aqui num dos últimos jogos que este Porto de 2025-26 dá muitas vibes do Sporting de 2020-21, uma equipa que defende baixo, mas consegue defender com eficácia e depois marca nas situações que vai tendo, mas também é inegável que há mérito do Benfica, até porque, vamos lá olhar para aquilo que são os 11 iniciais das duas equipas e para aquilo que foram as opções estratégicas, o jogo foi diferente do jogo de campeonato. Porquê? Porque o Benfica apareceu mais atrevido, mais corajoso do que na Liga. Recordemos que o Benfica, no jogo da Liga, basicamente entrou para defender o 0-0 e conseguiu. Foi uma vitória estratégica na altura de Mourinho sobre Farioli. E também fiquei na altura com a ideia que Farioli não esteve de todo virado para aquela possibilidade de ir à procura do golo, de arriscar um bocadinho para conseguir fazer um golo. Porquê? Porque o 0-0 também lhe servia e à frente no campeonato não foi coisa que o apoquentasse por aí além, até porque o Sporting tinha empatado também com o Sporting Clube Braga um bocadinho antes e, portanto, o 0-0 para ele também estava bem. Ora, desta vez,
É verdade que o empate daria acesso a prolongamento, eventualmente a penaltis. É verdade que as duas equipas tinham muito em jogo, mas aquela que mudou mais os seus comportamentos relativamente àquilo que foi o jogo de campeonato foi o Benfica. O Porto apareceu com a introdução do Tiago Silva no 11. Tiago Silva foi central direito. Bednarek passou para central esquerdo para que Kivior aparecesse como lateral esquerdo. Isto deu ao Futebol Porto, poderia dar a ideia de dar ao Futebol Clube do Porto mais alguma segurança na saída de bola, mas a verdade é que não mudou nada em termos de plano. O Porto continuou a defender como defendia antes, com a introdução do médio-centro na linha de centrais. O Rosário aparecia geralmente à direita dos centrais, de maneira a que o Tiago Silva fosse central do meio no momento defensivo e o Bednarek central esquerdo. E no momento ofensivo o Porto atacou como ataca sempre também, com os dois centrais, neste caso Tiago Silva e Bednarek a par, e depois uma linha de três homens à frente, com o médio centro, o Pablo Rosário, por dentro, e o Kivior a vir da esquerda para dentro, o Martim Fernandes a vir da direita para dentro, para darem ali uma segunda linha de suporte à saída de bola feita a dois pelo Futebol Clube do Porto. Quanto ao Benfica, hum, mudança, sobretudo nos comportamentos defensivos. Porquê? Ora bem, já era de esperar, e o José Mourinho deu a entender isso na conferência de imprensa de ontem, que Sudakov deixasse o lugar como médio esquerdo ao Lopes Cabral. Entrou o Lopes Cabral, é um jogador completamente diferente, é um jogador de profundidade, um jogador de bola no espaço. Sudakov é um jogador de bola no pé, mas a grande alteração do Benfica não teve que ver com a forma como os jogadores se comportavam nos momentos em que tinham a bola. Teve que ver, sobretudo, com a forma como a equipa se comportou no momento defensivo. Porquê? Pressão com 5 homens, praticamente com referências individuais a todo o campo, com a nuance de que o Arsenal tinha uma espécie de uma missão dupla. Se no jogo de campeonato o Mourinho se vangloriou, e com razão, de, com dois homens, os seus dois homens mais avançados na pressão, ter acabado com três adversários, dois centrais e o médio-centro, porque também não havia um lateral com capacidade para jogar por dentro naquele momento do lado do Futebol Clube do Porto. Desta vez, isso não foi assim. Porquê? Porque os dois homens da frente, o Pavlidis e o Leandro Barreiro, iam buscar os centrais e, inclusive, caíam em cima do Diogo Costa se a bola fosse recuada para o Diogo Costa. Depois, o Sidney Lopes Cabral apertava o Martim Fernandes, portanto, médio esquerdo com lateral direito. O Prestiani apertava o Kivior, médio direito com lateral esquerdo. O Orsnes ia apertar o Pablo Rosário, mas ao mesmo tempo tinha que se preocupar com o Froholt, que era quem lhe aparecia nas costas. E foi nesta missão, nesta espécie desta missão dúplice, do Orsnes, que o Benfica empurrou um bocadinho a sua pressão defensiva. Porquê? Porque o Porto, não tendo grande capacidade para elaborar a construção desde trás, aquilo que fazia muitas vezes era atrair a pressão para soltar no Froholt, e o Froholt aqui tinha, se fosse a bola entrando diretamente no Samu, que baixava, e está a melhorar o Samu neste aspecto no seu jogo, as desmarcações de apoio, a forma como ele baixa em direção aos médios, para tocar de primeira, para que estes médios, Gabri Veiga, Froholt, possam aparecer depois embalados e de frente para o jogo. Hoje esteve particularmente bem o Samu neste papel, e foi só neste, porque de resto não se destacou mais. Já lá vamos depois à análise individual. E muitas vezes isto permitia que o Gabri Veiga e o Froholt apanhassem o jogo de frente, e o Benfica tinha lá atrás apenas o Rios, era o jogador que ficava mais baixo neste momento de pressão. O Benfica defendia em 4-1-3-2, mas sendo que este 3-2, para se opor ao 2-3 do Futebol Clube do Porto, estava particularmente subido no campo e abria ali um grande espaço entre estes três homens, Prestiani, Orsnes, Lopes Cabral e os dois da frente, Barreiro e Pavlidis, e o Rios, que era o médio que ficava mais baixo, e geralmente ficava mais baixo até inclusive na meia-direita, porque a referência dele era o Gabri Veiga. Ora, isto deu-nos um início de jogo em que o Benfica até teve o primeiro remate com algum perigo, uma bola que o Barreiro amorteceu para um remate do Prestiani que saiu por cima, mas depois há superioridade clara do Futebol Clube do Porto. Eu diria que até ali à zona da meia hora em que o jogo volta a equilibrar. Mas o Porto não criou muito. Marcou o seu golo, é verdade que sim, um pontapé de canto, terceiro canto seguido. O cruzamento do Gabri Veiga é bom. O Bednarek, que era um dos jogadores que estava
a ser marcado individualmente, no caso pelo Leandro Barreiro, consegue chegar primeiro à zona onde a bola vai cair, o Barreiro vem, fica nas covas, fica atrás dele, Bednarek dá-lhe de cabeça, não parece que haja culpa do Trubin no lance, a bola é bem metida junto ao poste mais distante, é um bom golo, uma belíssima finalização. E eu tinha escrito hoje de manhã também na entrelinhas que muito provavelmente a questão que se colocava aqui era que podia abrir o jogo era haver um golo de bola parada ou decorrente de um erro individual. Ora, aconteceu um bocadinho das duas coisas, não só o gol é de bola parada, como há aqui uma espécie de erro individual do Leandro Barreiro, que vai atrasado com o Bednarek e isto permite ao Porto marcar ali algum ascendente. Foi o melhor período do Porto, as tais bolas a entrarem diretas no Samu, para ele depois poder de primeira solicitar não só o Fraúl e o Gabriel Veiga, como às vezes até inclusive o PP, muito importante na segunda parte, por exemplo, na forma como acelerou o jogo, e o Borja Sainz, que eu acho que saiu e fez falta, porque o William não deu a mesma coisa à equipa, e nessa altura o Porto cria a sua melhor situação de golo da partida, que foi ao minuto 19, há ali duas defesas seguidas, num lance que a bola, em que a bola entra no Gabriel Veiga, remata, o Trubin defende e a recarga do Froholt tem a baliza à disposição, mas acaba por permitir uma nova defesa ao Trubin, num lance em que o Porto chegou em superioridade numérica perto da área do Benfica. Agora, o Porto, a partir daí, começou a travar um bocadinho o seu jogo ofensivo. A equipa sentiu-se em vantagem, e sentiu que podia recorrer àquilo que é o seu clássico, a sua clássica maneira de jogar, que é, então, baixar linhas e procurar explorar saídas rápidas para a frente, atraindo o adversário à pressão. Não lhe rendeu mais nenhuma situação de perigo evidente ou iminente, até ao final da partida. Houve inclusive, até ao intervalo, há duas situações em que o Benfica podia eventualmente ter chegado ao empate. Uma delas não deu sequer lugar a remate, foi no seguimento de um pontapé de canto a favor do Porto, em que o Prestiani recupera a bola e lança o Sidney Lopes Cabral, mas esteve muito bem o PP na forma como matou a jogada. E depois há um remate do Leandro Barreiro, após um passe do Sudakov, creio eu, não? Enfim, não sei, já não interessa, deixa-me cá ver, já agora, deixa-me ver quem é que fez o passe para o remate do Leandro Barreiro ao minuto 44. Minuto 44, também não vos consigo dizer. Enfim, terá sido uma recuperação de bola, também não importa. A questão é que há um remate do Leandro Barreiro numa jogada que tem intervenção do Dedic, é uma jogada pela direita, a bola chega ao Leandro Barreiro, que mete o remate para uma defesa com os pés do Diogo Costa. Foi a melhor defesa do Diogo Costa no jogo e parece-me que terá sido também a situação de maior perigo que o Benfica criou na primeira parte. O Benfica perdeu o Rios, ainda na primeira parte. O Mourinho, estando a perder, arriscou, fez entrar o Sudakov. Isto levou a que baixasse o Leandro Barreiro no campo, e que o Sudakov fosse jogar para segundo avançado, jogar próximo do Pavlidis. Não acho que tenha sido uma boa solução, a não ser na segunda parte. Porquê? Porque até ao intervalo, até o Mourinho ter corrigido ali algumas coisas, o que é que nós vimos? Vimos o Leandro Barreiro a jogar numa posição em que não acrescenta rigorosamente nada. Ele passou a fazer a posição que era do Rios até aí, o tal médio que ficava mais baixo no momento da pressão, mas aquilo que o Leandro Barreiro faz bem é pressionar alto, é chegar à área sem bola, é aproveitar o espaço, e isso ele não podia fazer a partir daquela posição. E por outro lado, na frente, o Sudakov parecia demasiado amarrado e muitas vezes forçado a jogar ali apertado pelos adversários sem ter espaço para encarar o jogo de frente. Ora, isto mudou para a segunda parte. Parece-me que o Mourinho terá feito ali algumas alterações. Terá feito algumas. Eu disse que era ao minuto 44 o remate do Barreiro, mas não foi. Foi ao minuto 45 mais 8. Ao minuto 44 é a substituição do Rios pelo Sudakov. Mas ia dizer que na segunda parte, o que é que nós vimos? Vimos o Sudakov muitas vezes a baixar da posição de segundo avançado para aparecer, sobretudo, a partir da meia esquerda,
com o Sidney Lopes Cabral a fazer diagonais curtas para dentro. Do outro lado também o Prestiani a fazer diagonais curtas para dentro, da direita para dentro, para permitir que o Dedic ganhasse espaço no corredor, e o Benfica ganhou algum ascendente no campo. E lá está, aqui também há a ter em conta o facto do Porto ter baixado as linhas para se defender mais atrás. O Porto mexeu na segunda parte. Farioli, primeira vez que mexeu na equipa, foi para trocar o Gabri Veiga pelo Rodrigo Mora, sem grandes alterações. E depois, ao mesmo tempo, o Borja Sainz pelo William. O William passou ao lado do jogo, foi completamente engolido pelo Samuel Dal, que fez um bom jogo no plano defensivo. Portanto, o Porto piorou, porque o Borja estava a ser ameaçador pela velocidade que metia, sobretudo para ganhar as costas do Dedic. Passou o PP para o lado esquerdo e foi o PP que passou a ter essa benesse de enfrentar o Dedic, que defensivamente não esteve tão bem como esteve o Samuel Dal. E depois, ao minuto 74, então, o José Mourinho lança Sheldrup para a esquerda. Sheldrup entrou bem no jogo, criou a melhor situação de perigo do Benfica na partida e esteve a desvantagem de como saiu o Prestiani e Sudakov ter ido para a direita, perdão, o Lopes Cabral ter ido para a direita, e só depois, mais tarde, é que quando sai o Lopes Cabral e entra o Ivanovic, o Sudakov vai jogar para a direita e foram os últimos 7 minutos, mais 6 de compensação, 13 minutos, em que Sudakov também ficou fora do jogo. Ter o Sudakov a extremo-direito não me parece que tenha sido uma boa solução. Percebo a ideia, ter Ivanovic para ter mais peso na área, mas a verdade é que Ivanovic não acrescentou nada e Sudakov saiu do jogo. O Porto também teve que mexer. Bednarek, eventualmente magoado, vamos ver se com gravidade ou não, se estará em condições para jogar em Guimarães no domingo. Cedeu a vez a Varela, com o Rosário, que fez um belíssimo jogo também, a baixar para a defesa central, mas a verdade é que o jogo entrou, toda a segunda parte foi um impasse. O Benfica com bola, o Benfica instalado no meio campo adversário, Porto a defender, sem permitir que o Benfica criasse situações de perigo, até ao último minuto. Minuto 90, cruzamento do Sheldrup a partir da esquerda, o tal cruzamento que ele faz bem a partir daquele corredor. A bola passa toda a defesa do Porto, passa ao guarda-redes e o Pavlidis com a baliza pela frente, como que tropeçou na bola, pisou a bola e acabou por não a empurrar. Só para que vejam, no lance tinha um expected goals de 0.65. Isto é, o Benfica chegou ao fim do jogo com 1,39 em termos de golos esperados, portanto, devia ter marcado em função das situações de sinalização que criou 1,39 golos, mas destes 1,39, 0,65 foram só neste lance do Pavlidis. Foi o lance mais flagrante de todo o jogo. O Porto acabou com 0,82 expected goals, mas marcou no tal cabeceamento do Bednarek, que também, só para que vejam já agora, por curiosidade, tinha um expected goals de 0,07. Isto é, daquela situação, a Opta calcula que só 7% dos lances é que pudessem vir a dar golo. Ora, já vos falei das estatísticas do jogo. Foi um jogo com muitos duelos. Foi um jogo que teve muito confronto, um jogo muito físico, e o Porto fisicamente é uma equipa também fortíssima. O posicionamento baixo do Porto está bem à vista, por exemplo, na quantidade de metros ganhos pelo Benfica em posse. O Benfica acaba o jogo com 1050 metros em posses progressivas. É muito. Isto geralmente só se consegue contra adversários que estão particularmente baixos no campo. Foi isso que aconteceu com o Porto. E exibições individuais. Muito bem os centrais, mas de parte a parte. Excelente a estreia de Tiago Silva no Flóculo Porto, sem complicar, tem um lance de leitura de jogo só mesmo à mercê de um jogador com a experiência dele. Muito bem o Bednarek, não só por ter feito o golo, mas por ter acabado o jogo. Ele e o Tomás Araújo, curiosamente, foram os jogadores mais encarregues de encostar no ponta de lança adversário, acabaram com a mesma percentagem de duelos ganhos, ganharam 8 em 11. Aliás, só para vos dizer que depois o Samuel Dal, por exemplo, ganhou 12 duelos em 16, muito à conta da entrada do William, porque foi um jogador que ele meteu no bolso sem dificuldades. Portanto, bem o António Silva também, bem os centrais de parte a parte. No jogo do Flóculo Porto, destaque para o Rosário. Voltou a ser um jogador particularmente útil. Perdão. Vou reservar a minha opinião acerca de Kivior como lateral, porque não me parece que tenha sido um jogo em que ele tenha
mostrado muito do ponto de vista ofensivo, mas lá está, o Porto ganhou, não precisou de mais. E Samu, interessante na forma como está a melhorar na ligação com os médios. Belíssimo jogo do PP e do Borja Sainz também, PP, durante mais tempo. Do lado do Benfica, o Orsnes tinha uma missão muito complicada, mas acho que saiu bem dela. Já destaquei aqui a atuação dos centrais, António Silva e Tomás Araújo. O Benfica pode eventualmente ter sentido a falta da liderança do Otamendi, mas em termos de confrontos físicos e de confrontos com os avançados contrários, a equipa esteve bem. Esteve bem o Samuel Dal também. Parece de ânimo mexido, mas nem por isso particularmente forte a decidir, e a mesma coisa pode ser dita do Lopes Cabral, que me parece que entrou bem no jogo, mas depois, a partir de dada altura, começou a cair em termos de produção. Aceita-se a vitória do Porto, acho que o mais justo teria sido o empate, para que houvesse prolongamento, mas e daí teríamos este futebol de verdade flash mais tarde. Vamos olhar para os vossos comentários. O que é que vocês têm para dizer? O Josias Martins Cardoso, boa noite, bom jogo. Espero que o Mourinho não volte aos 5 médios novamente, que este jogo tenha alguma continuidade, apesar da derrota. Eu percebo a ideia, Josias, mas a questão é que o não voltar aos 5 médios, das duas uma, ou implica que saia Barreiro, eu ter Barreiro ali atrás, francamente, não me parece ser uma boa solução. Voltamos todos àquele tempo do Benfica de Schmidt, da segunda temporada, com Florentino e Barreiro. Ora, ter Florentino e Barreiro não me parece muito diferente de ter ali Orsnes e Barreiro, ou de ter Rios e Barreiro. Barreiro pode ser um jogador útil na frente, mas lá está. Para jogar Barreiro na frente, das duas uma, ou Orsnes joga a partir do... ou Sudakov joga a partir de um corredor, e já vimos que isso não vai acontecer, porque é um ponto fraco no plano defensivo, ou o Sudakov não joga. Eu acho que o Sudakov tem de, preferencialmente, jogar nesta equipa do Benfica. João Nuno Marques, boa noite. José Mourinho disse há pouco, na conferência pós-jogo, que a diferença principal residiu na maior fisicalidade dos jogadores do Porto, face ao menor porte físico do Benfica. Mas, quanto ao mais, anulou o Porto. De facto, os jogadores do Porto, em geral, não só são muito físicos, como raramente se lesionam. Residirá em parte aí o bom desempenho deste ano? Sim. O Porto é uma equipa extraordinariamente física. É uma equipa muito intensa, muito forte na maneira como pressiona e muito forte na maneira como gera os ritmos do jogo. Porque ora joga muito lento, ora joga muito rápido. Não é uma equipa que joga... Não é um carro a gasóleo, daqueles que leva... Não, a equipa do Porto, ora trava, ora arranca. Faz lembrar os quenianos e os etíopes do corta-mato, aqui há 30 anos, que faziam aquelas corridas de esticões. É assim que o Porto joga e se torna uma equipa difícil de contrariar. Bruno Silva, boa noite. Samu foi brilhante hoje a jogar de costas para a baliza. Já o Rosário está a confirmar a total confiança que Farioli deposita nele. É a verdade, sim senhores, concordo. Eu não diria brilhante da parte do Samu, mas fez um belíssimo jogo e está a melhorar, de certa forma, nesse papel, que é um papel fundamental nas equipas do Farioli. Todas as equipas de Farioli jogam assim. A equipa geralmente constrói com o tal 2+3, laterais por dentro, extremos abertos, médios à procura das diagonais para chegar à área e o avançado a baixar para poder deixar os médios de frente nessas tais diagonais. Diz o Ricardo que este jogo não podia dar empate. Podia. Bastava o Pavlidis ter empurrado aquela bolinha para dentro da baliza no final e provavelmente daria empate. E diz ainda o Josias Martins Cardoso, acho que só o Mourinho acha que Barreiro no 11 é uma boa ideia. Eu percebo a ideia, mas, enfim, acho que na maior parte dos jogos faz, de facto, pouco sentido, tendo em conta aquilo que o Benfica tem de fazer. Luís Pedro Viegas, foi a primeira vez esta época que vi mais do que 5 minutos do Porto e Benfica. Não houve nenhum jogador do Porto que mexesse essas medidas, mas a equipa funciona muitíssimo bem. Convém dizer que o Luís Pedro é sportinguista e, portanto, naturalmente, não está muito atento àquilo que são os jogos do Porto, nem do Benfica. Mas esta equipa do Porto é uma equipa extraordinariamente complicada de enfrentar. Porquê? Porque é uma equipa muito difícil, é muito difícil fazer-lhe golos, e é uma equipa que, à mínima oportunidade, geralmente aproveita. Portanto, hoje foi assim que ganhou. Não teve mais bola, não teve mais posse no último terço, não teve mais ações na área, não teve mais remates, não teve mais golos esperados, mas marcou mais um golo e por isso mesmo segue para as meias finais da Taça. Já lá estão, Futebol Clube Porto, Associação Desportiva de Faf e Torriense. Falta perceber quem é que passa entre Sporting e AFS. O Futebol de Verdade Flash voltará em breve para
avaliar outros jogos importantes do nosso panorama nacional. Muito obrigado por terem estado aí. Uma boa noite a todos.